anterior da aula inaugural, eu falei que o primeiro vídeo seria sobre redação. Quero falar que eu dou aula de redação para sexto, sétimo, oitavo ano e também para o ensino técnico e nono, oitavo, né? Então, a aula de redação que eu vou fazer agora é um geralzão, incluindo todas as funcionalidades de uma redação, tá bom? Tudo que você tem que fazer dentro de uma redação. Para começar, eu quero dar algumas dicas assim essenciais para você começar a redação. Primeira coisa, isso aqui é em tudo, tá bom? Tanto qualquer tipo de redação, numa dissertativa argumentativa, numa narrativa, numa crônica, num conto, enfim. Então, primeiro, você tem que demonstrar o domínio da norma culta da língua portuguesa. O que é a norma culta? A norma culta é você saber adaptar a sua língua à situação que você estiver, né? Então, por exemplo, quando você está falando lá com os seus amigos, uma roda de conversa, não é a mesma forma que você vai falar quando você está, sei lá, numa entrevista de emprego ou numa situação formal. É quando a gente fala em situações formais e informais. Então, uma redação é uma situação formal. Na redação você tem que usar a norma culta. Professora, eu tenho que usar então um monte de palavra rebuscada, um monte de palavra difícil? Não é isso. Não, até porque se você colocar muitas palavras difíceis, às vezes nem você vai saber se aquela palavra funciona dentro daquele contexto. Então, não é para você usar um monte de palavra difícil, é para você usar palavras dentro da norma culta da língua portuguesa, tá? Pensa na situação formal, é como você vai usar as palavras dentro da sua redação. Entenda a proposta da redação. Qual é a proposta? O que ela está pedindo? Então, entenda primeiro o que é, para depois você começar a escrever. Terceira coisa, seja fiel ao tema. Se está falando de abobrinhas, você não vai falar de abacate, porque você tem que ser fiel ao tema. Às vezes, quando a gente está desenvolvendo este tema, a gente começa a pensar muita coisa sobre aquele tema. E aí a gente começa a pôr no papel tudo ao mesmo tempo e no final sai uma coisa nada a ver, algumas coisas fora de contexto. Então, primeiro, quando você pensa no tema, para você ser fiel ao tema, façam, antes de começar a redação, um rascunho de um esboço, de pontos que você quer falar. E aí defina as prioridades e não fale de muita coisa ao mesmo tempo, senão você foge do tema e aí a sua redação vai ficar incoerente, sem sentido, tá bom? Tem uma boa argumentação. Dentro dos textos dissertativo argumentativo, isso aqui eu estou falando dos textos de artigo de opinião, dissertativo argumentativo e etc. Você tem que trabalhar dentro da sua redação a argumentação, né? Então você tem que ter uma argumentação clara, coerente, que condiz ao tema, à proposta e ao que você escolheu defender. Mediante aquele tema, qual é a ideia, qual é a tese que você vai defender? Use argumentos claros, que façam sentido. Não esqueça de interpretar as informações, organizar e selecionar essas opiniões. Então, para você ter argumentos claros, você tem que também, nesse esboçozinho aí, organizar essas opiniões, esses argumentos e colocar argumentos que tenha sentido, que sejam claros, tá bom? Cuidado com a argumentação. Mostre também que você tem conhecimento nos mecanismos linguísticos necessários para a argumentação. Por exemplo, o uso de conectivos, né, que vão dar um sentido, uma coerência, uma coesão dentro do seu texto. Vai fazer ele ter sentido, uma coisa vai conectar com a outra. Elabore uma proposta de solução deste problema abordado. Peraí, como assim, professora? Solução, problema? Sim, por quê? Porque uma redação, ela tem basicamente 3 parágrafos. A introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Vamos falar que um parágrafo tem entre 5 e 7 linhas, então a sua redação terá que ter no mínimo 15 linhas, tá bom? Certeza que eu só posso ter um parágrafo de introdução, um parágrafo de desenvolvimento, um parágrafo de conclusão? Não, mas esse é o básico. Então, na introdução você vai introduzir este tema, expor ali então a sua tese referente a este tema.
Você pode fazer questionários, lembrando que esses questionamentos, esse questionamento, que é a problemática, você tem que resolver ele no último parágrafo, que é a solução, a conclusão, tá? No desenvolvimento, que é o segundo parágrafo, você vai desenvolver o seu argumento. É aí que você vai dar a sua opinião através do seu argumento. E a conclusão é quando você soluciona aquela problemática feita lá no primeiro, lá na introdução. Cuidado com o senso comum. O senso comum é aquilo que todo mundo fala. Como é que eu vou resolver tal problema? O governo tem que ajudar, nananana. Tá, mas isso aí todo mundo sabe. Como que o governo vai ajudar? Tá? Bom, para resumir isso daí referente aos textos narrativos, pessoal do sexto ano, a gente tem que levar em conta todos os elementos da narrativa, né? A narrativa a gente tem que pensar no espaço, no lugar, também no foco narrativo, se é em primeira pessoa, se é em terceira pessoa. Em primeira pessoa, eu estou contando a história e participo dela. Quando é em terceira pessoa, eu sou um narrador observador. Eu só observo essa história e conto ela, né? Conto ela de longe, vamos pensar dessa forma. Dentro da narrativa, você tem que ter um começo, meio e fim. O que é o começo, meio e fim? É a introdução, o desenvolvimento e a conclusão da redação. Dentro do desenvolvimento, você tem, que é o meio, você tem o clímax da história, né? O ponto mais alto da história, o que acontece de mais alto nessa história. E o final, que é a conclusão, é o desfecho. O que é o desfecho? É o final. O que acontece com o vilão, o que acontece com a mocinha, o que acontece com o lugar, com o espaço, enfim. Bom, aí agora vou dar dicas finais em relação à redação. Primeiro, veja o tema e faça uma leitura bem cuidadosa com aquele tema. Geralmente, numa redação dissertativa, você vai ter textos básicos. Numa redação, por exemplo, uma narrativa, um conto, uma crônica, enfim, você vai ter uma proposta baseada em algum texto, alguma coisa desse tipo. Então, leia com cuidado. Essa é a principal dica. Leia e interprete com cuidado. Segunda coisa, elabore um projeto de texto, tá? Para você escolher sobre o que você vai falar. É muito importante você projetar o seu texto antes de mandar ver, antes de colocar ele para valer mesmo. Revise o texto. Eu costumo falar que você não consegue escrever um texto sem revisar ele. Todas as vezes que você revisar esse texto, você vai fazer correções. Se você revisar ele 10 vezes, as 10 vezes, você vai corrigir alguma coisa. Então, a revisão do texto é essencial. Você vai editar, revisar, reeditar, escrever de novo, enfim, é isso. Revise, use uma folha de rascunho, escreva o texto, leia. Você pode ler para alguém, pessoal aí do sexto ano, do sétimo, leia para a mãe, para o pai, pergunta: você entendeu o que eu escrevi? Ele vai falar: não, eu não entendi isso, eu não entendi aquilo. Vai lá, reescreve esse texto, que é uma revisão. E, finalmente, passe o texto a limpo. E eu vou dizer uma coisa: quando você passar o texto a limpo, você vai escrever outras coisas além daquilo, ou então alterar alguma coisa, tá? Essa é a última etapa da redação. Se você tiver alguma pergunta, comenta aí embaixo, que eu vou fazer o possível agora para responder, já que a gente está em casa, né? Vamos, por favor, ficar em casa, pessoal, vamos nos cuidar, tá bom? Pensar no próximo, né? Eu sempre falo nas minhas aulas sobre empatia. O pessoal que está em casa, está cumprindo a quarentena e que não tem nenhum sintoma e que não é grupo de risco, é a maior prova de empatia que vocês estão dando para o mundo, é ficar em casa, dentro de casa, tá bom? Se tiver então alguma perguntinha, coloca aí embaixo nos comentários que eu vou tentar responder. A gente está trabalhando, os professores estão trabalhando em casa agora, né? Tem várias redações aí para eu corrigir daqui a pouquinho, então a gente está só trabalhando home office. Então, qualquer dica pode mandar mensagem, quem tiver meu WhatsApp, meus alunos que tiverem meu WhatsApp. Curtem o vídeo, compartilhem, e para poder, nesse tempo, a gente possa também estar fazendo coisas interessantes, que é estudar, né? Nunca deixe de estudar, nunca deixei de estudar. Ler um livro, os professores estão disponibilizando nos grupos alguns livros em PDF muito interessantes, gratuitos. Então, vamos fazer isso
e compartilhar com os colegas, tá bom? Beijão, fica com Deus, até!